de adoração. Pai, nós apresentamos aqui a nossa vida. Pai, nós estamos aqui, Pai, não por mais um culto no sentido de atos religiosos. Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, nós somos dependentes do Senhor, da Tua manifestação, da Tua graça, da Tua condução, do Teu agir. Pai, nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos sentir, Senhor. Pai, nós sabemos que a presença do Senhor é real quando estamos em casa. Pai, nós sabemos que a presença do Senhor é real nas nossas vidas quando estamos no trabalho. Pai, nós sabemos que a presença do Senhor é real em qualquer lugar que estivermos. Pai, mas nós precisamos e nós dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós não queremos ter nenhuma movimentação que seja apenas nossa. Pai, que seja apenas direcionamentos, ó Deus, daquilo que nós gostamos de fazer. Pai, nós queremos entregar aquilo que o Senhor, ó Deus, espera. Pai, nós queremos entregar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. Pai, aquilo que é devido. Pai, aquilo que é correto. Pai, aquilo que é santo. Pai, aquilo que é poderoso. Aquilo que é sobretudo porque tem a ver com o Senhor, que é todo poderoso. Pai, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa. Pai, poderíamos estar em muitos outros lugares, Pai, mas o nosso coração, Pai, que é enganoso, Pai, está aqui. Pai, nós apresentamos o nosso ser, Pai, diante do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor o Teu agir, a Tua graça. Pai, verdadeiramente o Senhor é Deus de novas histórias. Pai, nós precisamos, ó Pai, de novos começos, porque o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Pai, nós pedimos ao Senhor, traga renovo, traga fortalecimento, traga direcionamento, traga alinhamento. Pai, que haja posicionamento, Pai nosso, perante a Tua palavra. Pai, posicionamento, Pai nosso, perante o Senhor, perante a Tua igreja, Senhor. Pai, que os nossos pensamentos, que não são os pensamentos do Senhor, se curvem aos pensamentos do Senhor. Pai, que a nossa vontade, que não é boa, não é perfeita, se curve à vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Pai, que o entendimento nosso seja renovado, seja avivado, Pai, seja restaurado, Pai, em nome de Jesus. Pai, que somente a Tua graça, o Teu favor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, João capítulo 4, verso 39. João 4, 39. Isso aí. Oh Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Oh Espírito Santo, traga, Senhor, alimento, Deus, na proporção, naquilo que nós precisamos, Senhor. Que nenhum de nós saiamos daqui, Pai, como entramos. Querido, diz assim a Escritura: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra ela é poderosa.
a tua palavra ela é eficaz. A tua palavra ela é eficaz. Pai, a tua palavra é aquela que vem de encontro à nossa vida, diante do nosso coração. Pai, a tua palavra é aquela que adentra as nossas vidas, separa discernimento, pensamento e entendimento. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu ministrei João 1, João 2, João 3 e agora João 4. Os 4 últimos cultos foram exatamente Evangelho de João. E o Espírito Santo tem nos trazido aqui a este lugar. E eu creio muito, irmãos, em algo para essa noite. Eu estava olhando o que cantamos e como a gente precisa realmente entender dessas transformações, dessas movimentações do Senhor na nossa vida. Queridos, muitos samaritanos creram em Jesus. Obrigado, Júlia. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho de uma mulher samaritana. Porém, outros creram por causa da palavra de Jesus. O que eu aprendo com esse texto? Algumas pessoas vão aprender com aquilo que você revela do Cristo a elas. Algumas pessoas vão aprender do Cristo que você é na vida delas. Amém? Queridos, nós precisamos pensar aqui, esse texto, ele tem uma questão cultural muito grande. Eu não quero entrar em tantos detalhes, mas eu quero trazer a porção daquilo dessa noite que o Senhor quer trazer para nós. Queridos, os samaritanos é um povo de Israel, do reino do norte, com uma mistura, ou seja, eles deixaram de ser o povo de Israel de sua genealogia pura. Eles se misturaram com os assírios, com os babilônicos, com os arameus, com outros povos. E eles tinham alguma forma diferente de crer e de caminhar nas suas religiões, nas suas doutrinas. O povo samaritano, ele cria somente no Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Número e Deuteronômios. Ok? Se eles criam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, Jeremias, Isaías, Obadias, Oséias, não tinha sentido. Profetas maiores, profetas menores. Ou seja, o que significa os profetas para o povo samaritano? Por que a gente precisa entender isso? Nós temos um contexto, e eu quero ler isso. Nós temos um contexto de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela é ativada num nível e que ela sai dali de uma maneira transformada. Mas ela é uma mulher samaritana. Já de um homem conversar com as mulheres para aquele contexto já era algo complexo. Conversar com uma samaritana já era algo mais desafiador. E se revelar como um profeta a uma mulher samaritana seria ainda mais difícil, porque eles não criam nos profetas. Entendeu o que eu estou falando? Então a gente tem um contexto, uma distância dessa mulher a crer em Jesus como um dos profetas. Michael, vamos lá em Mateus 16, 13, 14. Mateus 16,
13, 14. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Verso 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um profeta, outros dizem que é Jeremias, outro profeta, ou um dos profetas. Qual era o contexto, então, que nós temos quando Jesus está vivendo o seu ministério? O que as pessoas viam? Ele é mais um profeta. Mas os samaritanos não acreditavam nos profetas. Então a gente precisa entender o lugar de incredulidade dessa mulher. A gente precisa estar bem atento a isso. Era realmente difícil para os samaritanos ouvir alguém crer que Jesus era o Messias, ainda mais um profeta. Então, uma mulher, talvez fervorosa, talvez uma mulher conhecedora da lei, dos ensinos, da palavra, do Pentateuco, poderia fazer uma obra grande, mas essa mulher não. Porque a gente idealiza na nossa forma de pensar que Deus vai usar alguém de um profundo conhecimento, de um profundo nível de maturidade, e a gente vê um texto, algo bem divergente daquilo que nós pensamos e entendemos. Uma mulher complexa para a sua época, uma mulher que não tem uma história de vida cristã, a grosso modo, e é alguém que tem um encontro com Jesus. Alguém que é marcado no encontro com Jesus. Maico, abre 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Queridos, eu quero fazer uma leitura da mulher samaritana. Vão de novo lá, Maico, em João 4. João 4, verso 1. E eu quero caminhar aí. Eu queria te colocar nesse lugar de uma mulher improvável, que ela muda a sua cidade. Uma mulher que com certeza era criticada no seu meio, que ela muda a sua cidade. Ela consegue ser ouvida. Diz assim o texto: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria, por isso que ela é uma mulher samaritana, Verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia.
E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Eu paro aqui. Olha o contexto. O poço de Jacó, ele estava num lugar, geralmente você fura um poço num vale. Esse poço ele foi furado num lugar mais elevado. Então essa mulher subiu meio-dia para buscar água, para que ela pudesse preparar as coisas da casa. Mas uma mulher correta, uma mulher que zela pelas coisas da sua casa, ela busca água de manhã, onde o sol é mais fresco. E era normal as mulheres irem junto e voltarem juntas a esse poço. Mas essa mulher, ela não poderia estar no meio das outras mulheres. Então ela ia ao poço quando as mulheres já tinham voltado. Buscar água era serviço das mulheres. Não tinha água encanada. É um outro contexto, é uma cultura diferente. Então nós temos um contexto que essa mulher vai no horário que o sol está quente. E realmente ela está se colocando à margem da sociedade. Então essa mulher, ela era marginalizada no seu meio. Ela não seria muito benquista ou bem vista, ou teria se dado muita atenção a essa mulher. Esse é o contexto. Queridos, eu gosto de ver aqui no texto, no verso 6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Irmãos, esse texto ele é muito rico, porque a gente vê um Deus que cansa. A gente vê a água da vida com sede, porque Jesus é a água da vida. Que a gente precisa pensar sobre os nossos limites, sobre se estamos à margem, ou o que nos leva a sentirmos marginalizados, o que nos cansa. E por que não dependemos da água da vida? Porque até Jesus teve sede. Mas não é sobre isso. Isso nem estava no esboço. Pega no seu espírito. Verso 7. Então veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você, mulher, conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. E eu paro aqui de novo.
Queridos, nós temos um texto que ele é muito rico de detalhes, muito rico, e nós temos aqui uma mulher de muitos homens, uma mulher que realmente não era benquista na cidade, por isso ela não buscava água junto com as demais mulheres, ela era reprovada. E aqui nós temos um discurso, e a gente, como essa mulher, a gente quer não precisar mais de fazer as coisas. Nós trazemos a nossa vida. Se eu tivesse como tomar um golo d'água agora e nunca mais precisasse beber. Se eu tivesse como arrumar minha casa hoje, nunca mais precisasse arrumar. Se eu tivesse como pagar uma conta e nunca mais ter que pagar. A gente sempre quer algo que resolva o problema de uma vez. E não existe esse lugar. Não era sobre isso que Jesus estava falando, num plano humano. Era um plano de eternidade. O tempo todo Jesus tem um plano de eternidade para nós. E nós estamos nos perdendo num plano físico. Aquilo que Deus quer fazer para a eternidade. As coisas vãs do mundo muitas vezes nos impede de alcançar, seja a reputação, seja o passado, seja a história, seja as muitas coisas que cada um de nós carregamos. Então nós temos aqui uma mulher que claramente no texto não é uma mulher exemplo de vida cristã. Essa mulher não é um exemplo de vida cristã. E nós vamos ter num contexto da nossa sociedade, pessoas lá fora que não são exemplos de uma vida cristã, mas que espera o Salvador, que espera o Messias. E a gente vê isso nessa mulher. E eu e você precisamos ser Cristo na vida dessas pessoas. E eu e você precisamos ser encontrados como cristãos, para ser Cristo na vida daqueles que estão lá fora, aqueles que almejam um encontro, uma esperança e não sabem quando chegam. Será que nós vamos ganhar alguém dentro da igreja? Ou é lá fora? Será que a mensagem que grita alto na nossa vida é sobre a igreja ou é lá fora? Quem somos nós lá fora? Quem é maior? O pai Jacó, que deu o poço, ou o Messias? Quem é maior? Aquele que te dá as coisas físicas, a água de Jacó, ou aquele que te dá as coisas espirituais? Quem é maior? Essa mulher não é um exemplo de vida cristã. Há uma cidade, há um lugar que precisa ser alcançado. E o Senhor vai usar uma mulher improvável. E a primeira vez que Jesus se revela a alguém, nós vimos lá em Mateus, quem as pessoas dizem que eu sou? Parece que Jesus tinha esse anseio de tudo que eu faço, o que eles estão entendendo? Parece que Jesus tinha dúvida disso, claro que não. Porque nós vemos claramente quando essa mulher chega, Jesus prontamente, de uma maneira própria, com o objetivo de refutar algo nela, fala assim: chame o seu marido. Porque Jesus sabia. Jesus conseguia entender algo além daquela pessoa que estava ali em pessoa. Porque ele é, naquele contexto, 100% homem, 100% Deus. Amém?
mas não usurpou ser igual a Deus. Então a gente precisa entender que esse homem que estava ali, ele estava com sede, limitação humana. E esse homem que está ali, ele coloca aquela mulher numa condição de análise, de entendimento, de uma reflexão sobre a sua vida. E ele vai pegar uma pessoa marginalizada, uma pessoa que não está numa condição de reproduzir nada, para fazer algo sobrenatural naquele lugar. Queridos, eu fico vendo a igreja de um modo geral, não só Moriá, a gente sempre quer colocar pessoas capacitadas. É nosso, é do homem. A gente quer considerar, nós vamos trazer um pregador de fora, o pregador fulano de tal, pessoa muito conhecida. Dá um volume de pessoas, dá uma adesão, dá público, porque a gente se move dessa forma. Mas Deus usa as coisas pequenas. Irmãos, eu gosto de estar lá em casa, na minha parreira, eu aprendo tanto, porque na parreira, você não vê um cacho de uva nascer no tronco, nascer nas ramas grossas, dá nas pequenas galinhas. São as galinhas pequenas que dão os frutos. Então não é sobre uma estrutura, não é sobre uma condição, mas é algo que Deus faz. Agora, é preciso estar conectado. Por menor que sejamos, precisamos estar conectado ao corpo, para que tudo faça sentido. Então, continuando o verso 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, aqui nós temos, claramente essa questão, samaritanos, judeus, e Jesus está falando com ela: olha, mulher, preste atenção, há um Deus dos judeus poderoso, mas como você é uma pecadora, como você é uma mulher de muitos homens, uma mulher marginalizada, você não tem como relacionar com o Deus poderoso que eu tenho, porque o meu Deus, Ele é superior a você, e isso não está para você. Vão lá na igreja que nós vamos fazer uma sessão de desencapetamento. Vão lá na igreja que nós vamos fazer umas quebras de maldição na sua vida, para que você possa se preparar para entender e receber um Deus poderoso. Tem isso aí na sua Bíblia, irmãos? Não tem. Não tem isso na Bíblia. Jesus pega essa mulher e fala: mulher, creia, acredite, olha, é agora, chegou, já está aqui, é hora de adorar ao Senhor em verdade. Não é sobre um lugar, é sobre um coração, é sobre uma vida, é sobre uma transformação. Irmãos, a gente não tem que adorar em Moriá, a gente adora em Moriá também. Estão entendendo, irmãos? A adoração não é sobre um lugar, a adoração não é sobre estar aqui em cima ou estar aqui embaixo, a adoração não é sobre estar na igreja ou fora da igreja. A minha vida é uma adoração a Deus, a minha vida é um culto a Deus. O meu nascer, o meu envelhecer e o meu morrer,
tudo que façamos seja para a glória de Deus. Se vivemos, vivemos, se morremos, morremos. Queridos, nós precisamos pensar sobre esse lugar, sobre aquilo que Jesus está falando. Mulher, acredite, nem neste monte, ou seja, tem nada a ver com os judeus, não tem nada a ver com os samaritanos. Não é sobre quem tem a melhor condição, a melhor estrutura, não é sobre assembleia, não é sobre batista, não é sobre católicos, não é sobre uma denominação. Olha, é sobre um verdadeiro coração de adorador. Irmãos, preste muita atenção. E já chegou, verso 23, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? Quem está ali? Adorarão o Deus. Está ali escrito Deus? Irmãos, preste atenção. Nós nos movemos pela revelação que nós temos de Deus. Eu adoro um Deus Pai, porque eu recebo Ele como Pai. Quando Jesus nos ensina a orar, a oração é Deus nosso, não é? Não, Pai nosso, que estais nos céus. Porque para nós há uma revelação de um Deus Pai. Os anjos na presença do Senhor não diz Pai nosso. O que os anjos dizem? Santo, 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 Santo. Você está entendendo onde que nós devemos estar? Não é sobre em si somente a santidade de Deus. Nós sabemos que Ele é santo, mas Ele é Pai. Os anjos sabem que Ele é Pai, seu e meu. Irmãos, a gente precisa pensar. Luiz Hermínio comenta uma coisa que é muito interessante. Quando a gente entende a moeda, que ela é formada, e Jesus vai discursar sobre isso, o que César mandou gravar na moeda? Seu rosto. Certo? César mandou gravar o seu rosto, porque ele entendia que a moeda era algo importante para ele. Porque é normal nosso, aquilo que nós geramos, aquilo que é importante para nós, precisa fazer sentido para nós. E quando Deus nos cria, será que faz sentido para Ele? Claro que faz. Por isso que Ele colocou em nós a sua imagem. Deus coloca em nós a sua imagem. Queridos, eu preciso saber muito bem, porque aqui, olha o que Jesus está falando. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, tudo que nós adoramos, nós nos assemelhamos àquilo que nós adoramos. Se você adora a Deus, você se santifica. Se você adora o dinheiro, você se torna um mesquinho. Se você adora a Deus, você vai se encher de Deus. O que vai fazer sentido para você é as coisas de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que nós procuramos. É isso que está ali? Porque são esses que nós procuramos. Quem procura? O Pai. Será que é difícil ser achado pelo Senhor? Eu já tentei, já busquei, já falei com Deus, mas eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto. Como assim? Como assim? Irmãos, eu lembro quando eu brincava com o Vitor de pique-esconde, ele criancinha. Como é que a gente brinca? Querendo ser encontrado. A gente esconde para ser encontrado. Nosso relacionamento com Deus é assim, irmãos.
Deus é fácil, Ele espera ser encontrado. Ele está à nossa procura. Ele está esperando. Irmão, Jesus poderia ter ido por muitos caminhos, mas Jesus tinha um encontro marcado em Samaria com aquela mulher. A sua história, a sua vida não está alheio a nada de Deus, mas o Senhor espera que você entenda que Ele está procurando, mas não é de qualquer jeito. Ele encontra verdadeiros adoradores. Como é que nós somos verdadeiros adoradores? Nós somos verdadeiros adoradores? Será que adoradores é a turminha do louvor que canta? Não é sobre isso, irmãos. O que é ser um verdadeiro adorador? Olha o verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nem de brincadeirinha eu fujo da verdade. Verdade é verdade. Não existe relatividade. Verdade é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, a verdade vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, você não adora a Deus com a sua mente. Você não adora a Deus com as suas posses. Você não adora a Deus pelo seu testemunho, por ser um cara bacana demais. Isso é uma obrigação cristã da gente ser correto, da gente ser honesto, da gente ser certo, da gente ser bom pai, boa mãe, bom filho, bom marido, boa esposa. Isso é inerente àquilo que nós carregamos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A gente conhece bem no desenho animado um pica-pauzinho bom, um pica-pauzinho mau. E a gente sabe que aquele pica-pau que a gente escuta é aquele que nos governa. Os estudiosos aí da psique vão falar que é um cachorro bom e um cachorro mau. O cachorro que você der mais comida é aquele que vai te governar. Mas lá em Isaías fala que tem uma voz atrás de nós, que é o Espírito Santo, e que Ele fala a nossa vida. Dai ouvido, andai no caminho. Queridos, nós precisamos pensar sobre a nossa caminhada. Eu quero voltar naquilo que eu li na pericope, João 4, verso 42. João 4, 42, mãe. E dizia a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos. Ouvimos e sabemos. Irmãos, preste atenção. Ali há um contato físico de Jesus com aquela mulher e com aquela multidão que gerou ali depois, que ela trouxe. Nós vamos chegar nesse texto. E ali eles dizem: nós ouvimos e sabemos. Hoje nós ouvimos e sabemos. Queridos, se a gente está aqui fazendo culto e acha que Deus se move
pelo sentimento. A gente ainda não entendeu Deus. A gente ainda não recebeu o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, o Senhor, lá na Igreja Católica fala, o Senhor está entre nós. Aí o pessoal repete. Gente, nós vamos ter que fazer um trem desse para a igreja entender que Deus está no nosso meio? Ele está com você na sua casa ou não? Nós ouvimos, irmãos, nós ouvimos a Deus. O profeta Isaías, lá atrás, antes da revelação do Cristo, já dizia, ei, o Espírito Santo está atrás de você falando. Hoje ele não está mais atrás de você falando. Onde ele está? Dentro. Hoje ele está dentro de nós falando. Quando nós, entendemos a nossa vida em Cristo, Jesus falou, é necessário que eu vá. Depois que eu morri, é necessário que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo virá, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele habitará em vós, e eu, Jesus, não os deixarei órfãos. Então o Senhor foi assunto ao céu e nos deu o Espírito Santo. Não é coisa da minha cabeça. Não dá para viver um evangelho onde eu não escuto o Espírito Santo. Irmãos, Ele mora em mim. Ele mora em nós. Nós mesmos vimos e ouvimos. Irmãos, nós vimos, nós ouvimos. Irmãos, nós temos que ver o que Deus tem feito. Nós temos que entender e discernir as coisas espirituais, irmãos. As coisas do alto são para nós. Não é para o pastor, não é para um ser celestial. A nossa vida com Deus é para nós. Verso 25, Michael, João 4, 25. Volta lá. A mulher respondeu, sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher estava conversando com o Messias, e ela não sabia com que ela estava conversando. Quando nós vemos lá em Mateus, Jesus perguntando, quem diz que eu sou? Jesus não revelava para aquelas pessoas, mas Ele se revelou para essa mulher. Ele se revelou para essa mulher. Verso 26. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ele vem e se revela. Mas eu gosto de ver que essa mulher ímpia, essa mulher perdida, ela esperava o Messias. A igreja hoje espera o Messias. Irmãos, nós precisamos pensar. Nós não estamos dando conta do mundo, da vida, das dificuldades da vida. Ansiamos sair do mundo. Parece, mas não ansiamos um encontro com Jesus. Nós parecemos que a igreja de hoje não espera ser encontrada pela água viva. Aquela que vem, traz vida e refrigera, restaura. Como que nós, como igreja, movimentamos nessa expectativa, nessa espera? Verso 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Irmãos, eu gosto de pegar isso aí sem querer desrespeitar a história de cada um deles.
Mas ali é como se a turma da religião chegou. A turma que questiona, que não entende, que não discerne, que não consegue enxergar além. Só enxerga num plano físico, só enxerga no nível da água de Pai Jacó, mas não enxerga a água viva, não enxerga algo maior. Tem uma medida pessoal, tem os seus valores pessoais. Verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo. Irmãos, os discípulos foram à cidade buscar comida porque estavam com fome e tinha necessidade. Isso aí é lícito. A prioridade deles ali, naquele contexto, era comer. Mas é verdade, e está no texto, que aquela mulher tinha necessidade de buscar água no tanque. E quando ela encontrou a água viva, ela não precisou da água do tanque. Ela largou o cântaro. Ela deixou as suas necessidades e foi à cidade. A igreja hoje precisa largar as suas prioridades para viver as coisas do reino. Nós precisamos pensar mais nas coisas do reino. Nós precisamos nos movimentar nas coisas do reino. Irmãos, aquela mulher, ela foi ali, ela estava só pensando na água. Mas quando ela entendeu que havia algo sobrenatural, naquele encontro, tudo mudou na vida dela. Tudo mudou na vida dela. A prioridade agora é o reino. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Os cântaros de água Deus acrescenta. Os discípulos ponderam, reprovam a atitude com a mulher. A mulher não está nem aí para quem chegou. A mulher não está nem aí para a religião. Ela simplesmente, ela não perguntou como é que eu anuncio, como é que eu falo de algo maravilhoso que eu recebi. Ela simplesmente exala aquilo que ela recebeu. Ela larga o cântaro. Verso 29, Maico. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Olha que interessante. A mulher samaritana, os samaritanos que não creem em profetas, ela ainda tinha até dúvida. Mas ela viu algo maior. Por que eu falo isso? Muitas das vezes nós temos algumas experiências e não nos movimentamos a aumentar a frequência, a experiência, o relacionamento. A gente parece que a gente quer ficar santo, 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 santo. Eu vou ficar na primeira revelação. Ei, Senhor, o Senhor é santo, mas o Senhor é Pai. Eu vou para um outro nível. Eu preciso ir para outro nível. Nós precisamos ir para outro nível. Nós precisamos ver e entender e ouvir dEle. Irmãos, quando você verdadeiramente beber da água que Ele dá, faz muito sentido, irmãos. Muda tudo, irmãos. Muda a sua vida por completo. Quando você deixa as coisas do mundo para servir a Deus, há uma movimentação diferente na nossa vida. Aquela mulher que chega ali não é mais a mesma mulher. Ela não passou por um ritual, por uma campanha. Ela não fez voto com Deus. Nada disso. Falei assim, gente, olha, tem algo maravilhoso para contar para vocês. Aquela mulher, ela estava de uma outra cara. Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Adão. Ok? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós viemos do pecado.
Eu e você não nascemos com a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos com a cara de Adão, do pecado. Nós somos frutos do pecado. Quando nós recebemos a Cristo, aí assim mudou a identidade. Aquela mulher que chega lá, agora ela não é mais a imagem e semelhança de Adão. Ela é a imagem e semelhança do Cristo. Tudo se faz novo. Há uma nova história na vida daquela mulher nascendo. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso o Cristo? 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Quem seguiria uma mulher ímpia? Quem seguiria uma mulher prostituta, irmãos? Uma mulher de muitos homens? Uma mulher que era marginalizada, não buscava água de manhã com as outras, ia meio-dia. Quem? Nasceu uma evangelista, uma improvável, uma pessoa que sabia e esperava o Cristo. Verso 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Irmão, Jesus estava no outro plano. Outro plano. A prioridade de Jesus não é sobre comer e beber e vestir. É sobre algo espiritual. É sobre aquilo que viria após aquele ali. Jesus já sabia que aquela mulher tinha mais maridos. Mas Jesus sabia o desdobramento daquela transformação. Verso 32. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Ei, nós precisamos conhecer uma comida que sacia a nossa vida. Nós precisamos nos movimentar dessa forma. Aquilo que realmente alimenta a nossa vida, a nossa alma. 33. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer aqui? Por que esse cara não para comer ao menos um pouquinho? Nós estamos famintos. Será que não dá para priorizar primeiro, né? Nós encher a barriguinha, não? Fazer um quitute aqui, uma comidinha, depois a gente continua. Irmãos, o reino de Deus é prioridade, irmãos. Irmãos, o reino de Deus é prioridade. 34, e eu vou encerrar. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, o que deve saciar a gente como igreja, o que precisa saciar a nossa vida, é realmente alcançar pessoas lá fora. Tem pessoas lá fora que esperam uma salvação, não discerne o Cristo, mas espera ser encontrado. Irmãos, e é eu e você que vamos nos movimentar e vamos lá buscar. É eu e você que vamos ouvir ao Espírito Santo e vamos falar assim: olha, eu encontrei algo sobrenatural, algo que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida, e como faz sentido para mim. Venha, vão comigo, vão lá para você receber o Cristo. Mas não é sobre vir à igreja, é sobre ser a igreja na vida dessas pessoas. 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Queridos, quantos conhecidos, amigos, vizinhos, primos, tio, tia nós temos, que se morrer agora, se Jesus voltar, vai para o inferno. Amigos de trabalho vão para o inferno, porque a gente realmente acha que não somos capazes de revelar o Cristo na vida dessas pessoas. Ou, eu não vou lidar com o samaritano, né? Não é da minha tribo. O que é fazer a diferença na vida das pessoas? O que é prioridade no Evangelho?
Queridos, é muito legal eu vir para a igreja domingo, é muito legal eu pensar o Evangelho. Mas se eu não estiver vivendo o Evangelho a toda hora, eu não sou verdadeiro adorador que o Pai está procurando e capacitando. Eu não escuto, eu não vejo, eu não faço, porque eu não estou no lugar certo. Meu coração não é o coração de Deus. A gente precisa pensar isso. Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. 36. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Quem entender a mensagem, quem fizer a diferença nesses dias, salvar vidas, transformar vidas, é um ganho para a eternidade, para que vocês se alegrem ao mesmo tempo, o que semeia e o que colhe. 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharão e vocês aproveitarão o trabalho deles. Queridos, tem pessoas que já até semearam, já lançaram uma palavra. Cabe a nós testificar, cabe a nós falar, cabe a nós se colocar no lugar sobre uma outra identidade, não a da mulher samaritana, mas da mulher que recebeu Cristo. Irmãos, ninguém resiste ao amor de Deus. Se você chega na imagem e semelhança de Cristo, exalando o amor de Cristo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Não é sobre movimentação religiosa, não é sobre santo, santo, santo é o Senhor, é sobre Pai nosso que estás no céu. Eu entendi o meu lugar como filho, eu entendi meu lugar no reino de papai. Feche seus olhos. Pai, Abba, Abba, nós te amamos, Senhor. Abba, nós te bendizemos. Pai, nós te bendizemos.